pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Chalado. Hoje eu estou de volta para fazer uma atualização de leituras, falar um pouquinho sobre tudo que eu li, tudo que eu estou lendo desde a minha última atualização, que foi no mês de abril. Por isso eu estou fazendo esse vídeo no começo do mês. Geralmente eu gosto de fazer no meio do mês, mas no mês de maio eu não fiz o vídeo, por isso estou aqui agora para falar um pouquinho sobre esses livros. Mas antes de começar, eu vou pedir para você dar o seu joinha e se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações do sininho que está aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Instagram, isso tudo ajuda muito na divulgação do canal. E lembrando também que o link da Amazon vai estar aqui embaixo caso você queira adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro produto vendido por lá sem nenhum outro custo adicional, tá bom? Então eu vou começar com um livro que estava nas minhas metas para 2021, estava nas minhas metas para o mês de maio e eu consegui cumprir, que é A Terra, que está no primeiro volume do Musashi, do Eiji Yoshikawa. Então, nesse primeiro livro aqui a gente vai ter, eu acho que toda a série, né, se passa num Japão feudal, e onde tem suzeranos e vassalos, né, samurais, né, grandes samurais, e o personagem principal aqui é o Takezo. O Takezo é muito temido no vilarejo dele, as pessoas têm medo dele, só que ele está numa batalha num lugar longe, e ele e seu amigo Matahashi são os únicos sobreviventes. Eles veem uma garota ali passeando entre os corpos dos mortos ali que morreram ali naquela batalha e eles acham isso muito estranho e resolvem bater na porta da casa dessa garota. Acontece alguma coisa ali que o Matahashi não vai voltar mais para o vilarejo e o Takezo resolve voltar para contar para a mãe do Matahashi e para a noiva do Matahashi, a Otsu, que ele não vai mais voltar. Só que ele chega lá e ele é muito perseguido, acontece muita perseguição em torno dele. E eu achei o livro assim, que tem um tema meio pesado, né, lutas e tal, mas ele tem um toque de humor muito sutil, que me lembrou um pouco, o livro não tem nada a ver com Don Quixote, mas o toque de humor me lembrou muito o do Don Quixote. Gostei bastante, principalmente das personagens femininas, né, a Otsu, eu achei ela bem interessante. E gostei bastante, quero muito ler os outros livros, né, que o próximo é a Água, depois vem o Fogo, vamos ver se eu consigo terminar pelo menos esse volume aí esse ano, recomendo, tá? Li também Os Frutos da Terra do Kenichi Hansun, que é um Nobel de Literatura, né, esse escritor é um Nobel de Literatura, e é uma indicação do 1001 livros para ler antes de morrer. Aqui nós vamos ter a história do Isaac. O Isaac, ele está andando ali pelas terras da Irlanda até que ele chega ao norte e resolve se apossar de uma parte daquelas terras ali. E ele começa a trabalhar muito duro, ele é muito trabalhador ali, começa a plantar, começa a criar animais, ovelhas, enfim, outros animais, até que uma moça chega ali, a Inge chega de fininho, começa a ajudar, de repente eles já estão juntos, de repente eles casam e constroem uma família. E aí a história toda se constrói ali, se firma em torno ali daquela família, daquele lugar, né? Os vizinhos que começam a aparecer, as pessoas que começam a aparecer ali pela montanha. E é basicamente isso. Eu gostei bastante, principalmente do cenário, né? Bem interessante. É uma pena que só tem nessa edição da editora Itatiaia, né? Eu queria uma edição melhorzinha, porque essa aqui deixa um pouco a desejar. Mas eu gostei bastante do livro. O outro livro que eu li foi Herdeiras do Mar, da Marilyn Brachat, não sei se é assim que fala. Aqui nós vamos ter a história da Hannah. A Hannah, junto com a sua mãe e outras mulheres, a sua avó também já foi uma mulher do mar, eu esqueci o nome, tem um nome próprio para isso, mas elas eram mulheres que mergulhavam no fundo do mar e traziam coisas de lá para poder vender, para poder sobreviver. Então, ela e sua família de mulheres, todas trabalham nisso, as mulheres ali do vilarejo, ali em torno da praia, também trabalham nisso. E ela é uma adolescente, 17 anos mais ou menos, isso se passa em 1943, e ela vê um soldado perto da irmãzinha dela que está por ali. Então ela resolve, para salvar a vida da irmã dela, e aparecer na frente desse soldado. E aí muitas coisas acontecem. É um livro que vai tocar em assuntos muito pesados, né? Porque ali o contexto é a Coreia na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. E o Japão invade a Coreia, né? E eles resolvem pegar algumas garotas para poder servir como, dizem que são mulheres de consolo, mas na verdade estupram essas garotas, né? Levam para prostíbulos. É uma coisa terrível, terrível. A história é muito pesada, mas ela
essa história ela tem dois momentos, uma em 1943 e outra em 2011, onde tem a história de uma mulher que está querendo voltar ao passado, buscar coisas do seu passado, né, memórias do passado. Então é um livro bem interessante porque, na verdade, isso aconteceu de verdade, né? Embora o Japão negue, né? Não quer tocar nesse assunto. Muitas mulheres foram sequestradas, né? Na verdade, levadas para cárceres privados e estupradas, e foi horrível. É um livro pesado, como eu disse, mas é muito bem escrito, muito bom, assim, em termos de escrita, mas é um livro pesado, né? O Ar Que Me Falta, do Louis Schwartz, não sei se é assim que fala. O Louis Schwartz, ele é um dos fundadores da Companhia das Letras, né? Na verdade, ele é o fundador da Companhia das Letras, da editora. E aqui ele vai contar a história da vida dele, desde a infância até a fase adulta, né? Os pais dele vieram são sobreviventes, principalmente o pai dele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, né? E ele conta um pouco como é esse momento em família, né? Quando o pai chega ao Brasil, né? Desde quando ele estava lá, acho que era Hungria, né? E vem para o Brasil e conhece a mãe e eles se casam. E ele é um garoto que fica ali, ele é filho único, e ele ficava ali no meio daqueles dois, muitas vezes eles se ameaçavam separar, e ele era meio que o ponto de apoio daqueles dois, e ele narra um pouco como foi isso, como era as memórias do pai dele, que eram difíceis, né, porque eram da guerra, conta o seu relacionamento com os avós maternos, com a mãe em si, e o seu momento, sim, que eu acho que é o mais difícil dele contar aqui, que é o de depressão e de transtorno bipolar, como ele conviveu com isso, como ele convive com isso até a fase adulta. Eu achei bem interessante o livro também, é um livro muito curto, assim, bem rapidinho de ler, bem fluida a história, gostei bastante também. O outro livro que eu li foi o Kafka e a Boneca Viajante, do Jordi Sierra e Fabra. É um livro que vai contar a história do Kafka, isso realmente aconteceu, a Dora, a ex-companheira dele, contou isso, né, depois que o Kafka faleceu, que ele encontrou uma garotinha no parque lá em Berlim, chorando muito, e ele pergunta para ela o que aconteceu, ela conta que a boneca dela, que ela perdeu a boneca, e ele fala, não, sua boneca não foi perdida, ela está viajando. E ele começa a escrever cartas para essa garota, né, ele fala que ele é um carteiro de bonecas, e tem aquela história lúdica, né, em torno disso. Infelizmente, essa garota sumiu aí no tempo, um estudioso do Kafka procurou por ela, né, porque ela era detentora de obras exclusivas do Kafka, né, 3 semanas de cartas, né, mas nunca encontrou, infelizmente. E o Jordi Sierra, ele tenta aqui construir esse momento, né, entre essa garota e o Kafka. Gostei bastante, é bem lúdico. É um livro que tem ilustrações lindas, deixa eu tentar mostrar para vocês, pelo menos uma. Gostei bastante, valeu muito essa história. É uma pena, né, que essas cartas se perderam aí no tempo, né. Um outro livro que eu li foi Aquela Água Toda, do João Anzanello Carrascosa. Eu sou suspeita, né? Eu gosto muito da escrita dele e não podia deixar de amar também esse livro. São 11 contos, coisas que acontecem entre família, no cotidiano, mas de forma muito poética, né? Uma prosa poética. Ele gosta de usar das palavras, do tom lírico. E eu amei esse livro, amei, sem palavras. Eu sou suspeita, como eu disse, gosto muito do Carrascosa. Um outro livro que eu li, gostei muito, muito, muito e super indico para vocês, está disponível no Kindle Unlimited, que é o Longe das Aldeias, do Robertson Frizeiro. Do Frizeiro, eu já tinha lido só as obras traduzidas por ele, que é Correspondências do Dostoiévski, e eu acho que a autobiografia do ex-negro, acho que também foi traduzida por ele. Mas Longe das Aldeias é um livro muito bom, mas muito bom. Ele é bem curtinho e, assim, numa sentada você lê, mas também tem uma prosa poética. Aqui nós vamos ter a história do Emanuel, na verdade, a mãe dele, que é a Marija, mas a sua tia Mirna, elas são de terras que estão tendo guerras e ela vem para o Brasil junto com o Emanuel, ele era garotinho, trazem ele para reconstruir a vida delas, né? E Emanuel cresce, quando ele está lá por seus 17 anos, ele quer saber um pouco mais sobre a história da família, sobre o seu pai, que a mãe tanto fala.
A mãe meio que fantasia, a mãe é uma mulher doente, né? Ela conta coisas assim que às vezes não tem nexo, e ele quer saber sobre a vida do pai dele, o passado da família dele, né? Então ele meio que se firma nas memórias da tia Mirna. A tia Mirna já é mais pé no chão, ela tá querendo construir sua família, estuda enfermagem, né? Quer se casar, ela tem alguns namorados até ela encontrar o que ela quer casar. E ela começa a narrar essa história para o Emanuel, e as coisas às vezes não são bem como ele imaginava. Enfim, muito, muito, muito bom. Leiam esse livro, como eu disse, está disponível no Kindle Unlimited. É curtinho, dá para ler bem rápido. Ele foi também um finalista do Prêmio Sesc de Literatura, eu não lembro qual ano, tá? Vale a pena. Estou lendo também, agora esses são os que eu li, vou aproveitar que eu estou com o Kindle aqui e falar sobre o que eu estou lendo. Estou lendo um livro, deixa eu abrir aqui para eu ver o nome, não sei se vai dar para vocês verem a capa direito, que é o Zen e a Arte da Escrita, do Ray Bradbury. Eu nunca sei falar esse nome, mas é o mesmo autor de Fahrenheit 451. E aqui ele vai contar um pouco sobre o seu processo de escrita, sua relação com a escrita. Eu estou ainda em 47%, então não dá para falar muito a respeito do livro não, mas eu estou gostando bastante. Um outro livro que eu estou gostando muito, comecei ontem, já me ganhou. Sabe aqueles livros que você começa a ler e você tem medo dele te decepcionar, porque eu acho que ele vai ficar entre os melhores do ano se continuar nesse ritmo. Eu estou gostando muito, que é Cartas a uma Negra, da Françoise Ega. E, gente, que livro bom, que narrativa boa, em primeira pessoa, as cartas que ela escreve para Carolina Maria de Jesus, né? Que é a mesma autora de Quarto de Despejo. E aqui ela vai contar a sua vida na França, ela é das Antilhas, né? Ela trabalha como faxineira em algumas casas e ela conta ali a história daquelas mulheres, né, que veio do país dela, como elas passam, como elas são tratadas ali. Gostando muito, muito, muito. Depois, quando eu ler um pouco mais, eu conto pra vocês. Mas numa sentada eu li 74 páginas. Então, eu acredito que bem rápido eu vou terminar de ler esse livro. Eu estou procurando não ler muitos livros ao mesmo tempo, porque eu acho que eu estou abandonando muito, né? Então, o outro livro que eu estou lendo aqui é o livro Poesias Completas, da Cecília Meirelles, o volume 1. E eu estou na página 138, são 900 páginas, né, de livro, é bastante coisa, mais de 900. Estou lendo bem aos pouquinhos, Cecília tem uma escrita linda, aquela poesia dela toda lírica, né, bonita, e que conta coisas do cotidiano, da vida, enfim, estou lendo. E poesia, como eu disse, a gente sente, eu não consigo explicar para vocês, mas recomendo, eu amo a escrita da Cecília. Então tá aqui tudo que eu li, tudo que eu estou lendo. Me contem aqui embaixo o que vocês andam lendo por aí. Se você gostou desse vídeo, dê aquele seu joinha. Eu espero vocês numa próxima. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.